encerra o seu capítulo 12 falando sobre isso, que haverá duas ressurreições. Uns irão ressuscitar para a alegria, outros irão ressuscitar para a tristeza e desprezo eterno. Mas todos um dia estarão, aqueles que morreram, todos estarão, inclusive estarão nos seus corpos. É por isso que Jesus disse: não temei o homem que pode matar somente o corpo, temei a Deus que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Todos um dia estarão em corpo diante do Senhor. É por isso que o que foi que morreu? Esse corpo. E o que é que irá ressuscitar? É este corpo. É o que trata a nossa leitura bíblica em classe. Eu deixei a explicação do hino 300, que o irmão que compôs o hino, ele está falando do momento no seu todo, Ele não está dividindo partes. E aí nós temos aqui, já vimos o nosso assunto da lição, que é a bendita esperança e a marca do cristão. Essa esperança é a nossa marca, porque pessoas que não têm mais esperança já não são cristãos. E o que é ser cristão? É ter esperança, Porque se nós formos pegar, nós vamos falar de esperança, mas esperança aqui é fé, e aqueles que não têm fé já não podem mais. A Epístola aos Hebreus vai dizer que Deus é imprescindível que aqueles que se aproximem de Deus tenham fé que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo, a fé, a esperança, esta é a marca do cristão. O nosso assunto já geral é este, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta é a nossa esperança, chegar ao céu. O nosso comentarista, o pastor Zé Gomes. Essa é a nossa 12ª lição. Já estamos na reta final do nosso trimestre para iniciar o 3º trimestre. E a nossa leitura bíblica em classe diz justamente isso. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Que glória! Ela já foi revelada outro momento, já. Quando nós iniciamos o Evangelho de João, lendo o Evangelho de João, nós vamos ver que a glória de Deus já se manifestou uma vez. Em quem? Em Cristo. Porque ele vai dizer no capítulo 1, versículo 14, 12 ou 14, vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está relatando aquilo que eles viram. Viram o quê? A glória do Pai. Quem é a glória do Pai? O próprio Cristo. Só que esta mesma glória será também revelada em nós. Quando, irmão Antônio? Quando o mesmo João, na sua primeira epístola, vai dizer que um dia nós seremos como Ele é, e nós o veremos da forma que Ele é, e estaremos no mesmo estado. De quê? No estado de eternidade. Continuando, diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irá acontecer o que? De todos aqueles que esperam em Cristo serem arrebatados e tirados daqui, também em glória. Como vai ser em glória, irmão Antônio? Capítulo 15, versículo 51 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios vai dizer sobre isso. Paulo vai dizer: na verdade nem todos dormiremos. Ele usa a palavra dormir para a morte. Transcrevendo isso, vamos dizer assim, Paulo disse assim: na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E ele vai dizer qual o momento? No momento, no abrir e fechar de olho, ante ao som, ao toque da última trombeta. Ele vai dizer que a trombeta soará.
e nós, os mortos, ressuscitarão e nós seremos transformados. Tá? E é justamente isso, ele diz, por quê? Porque importa que isto que é mortal se revista de imortalidade, isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Tá? O que é que vai acontecer com o nosso corpo? Ele será transformado, continuará sendo um corpo. Paulo vai falar de um corpo espiritual, um corpo já não mais sujeito ao tempo, um corpo já não mais sujeito ao espaço. Por que não mais sujeito ao tempo? Porque um corpo que não envelhecerá, um corpo que não terá mais o efeito do pecado. Porque o que é envelhecer? Envelhecer é morrer, tá? Então já não mais terá o efeito do pecado. O que? A morte. Esse é o efeito do pecado. Continuando, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que foi que sujeitou isso? Nós vamos ver que tudo isso ocorre por causa do pecado. Tudo está sujeito ainda ao pecado. Muito embora nós fomos salvos, nós já estudamos sobre isso. Estamos sendo salvos e seremos salvos. A nossa alma, ela já foi redimida. Agora o nosso corpo ainda não. O versículo posterior, ele irá dizer isso. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. O que é corrupção? É a morte. Apodrecer é corrupção. Tá? Uma palavra para sintetizar, para deixar claro o que é corrupção. O que é corromper? É apodrecer. Está num estado de decomposição. Isso é melhor ainda. Está num estado de putrefação. Está morrendo, está se acabando, está se desfazendo. Mas ele continua: para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estaremos num corpo glorioso. Olha o versículo posterior. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até agora o quê? Até este momento. Paulo pega essa analogia de uma mulher grávida que está para dar à luz. O que começa a acontecer? Ela começa a sentir contrações. Não importa, preste atenção numa coisa, não importa se vai passar 2 horas, 30 minutos, 40 minutos, nós sabemos que depois que a mulher começa a sentir contrações, uma coisa pode acontecer: o neném vai nascer. Tá? As dores, elas indicam isso, elas começam a se intensificar, ela começa a diminuir, inclusive, o tempo entre um espaço e outro de contração. Mas a questão é que nós temos a certeza, irá nascer. Então, desde daquele primeiro momento, do primeiro século, essas dores de parto já estão. Quando nós olhamos o que são essas dores de parto, aí nós vamos lá para o capítulo 24 e 25 de Mateus. Essas coisas iriam acontecer. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Que coisas? Tá? Guerras, rumores de guerras, fome, peste. Essas coisas elas começaram devagar. Terremotos em vários lugares. Só que agora estão se intensificando. E o que é isso, irmão Daniel? São as dores de parto. Tá? E o que é que irá acontecer? Irá acontecer aquilo que nós esperamos, a nossa esperança. Seremos retirados daqui. Irá acontecer a vinda, como nos diz aqui o hino 300, dos reis dos reis vir nos buscar. São isso, essas coisas, todas as profecias só mostram para isso. Aí alguém pergunta: precisa cumprir-se mais alguma coisa para que Jesus venha? Não, ele pode vir a qualquer momento. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Tá? E aí eu olho para o texto sagrado e vejo que o próprio arrebatamento da igreja é um dos sinais da segunda vinda em glória. Tá? O próprio arrebatamento, porque aí as dores de parto irão ficar mais curtas ainda. Quando acontecer o arrebatamento, tá?
irá se intensificar tudo aquilo que já está escrito, irá acontecer ainda mais rápido ainda. Então, o próprio arrebatamento é um dos sinais do retorno, da vinda dele em glória, o que está relatado em Mateus, tá? Porque o arrebatamento é um rapto, como fala Tessalonicenses, é um rapto secreto. O mundo só sentirá a falta, tá? Irão inventar muitas teorias, assim como já estão inventando. Por isso o perigo, quando eu disse que isso aqui é um instrumento para conhecimento, mas também é um instrumento perigoso para disseminar erros, tá? Assim como tem muita gente propagando a verdade, tem muita gente também propagando mentiras. Agora, como é que nós podemos filtrar tudo isso? Através da palavra. Isso já acontecia no primeiro século. Com quem? Com os irmãos de Bereia. Não importa quem está ensinando, não importa quem está ministrando, não importa quem está pregando, não importa quem está palestrando. O que é que importa? Importa se ele está pregando verdadeiramente a palavra. Tá? Se não for a palavra, deverá ser descartado. Deverá ser descartado. E nós precisamos estar atentos, sempre atentos à palavra. Como é que nós vamos decifrar? Como é que vamos descobrir? Como é que vamos discernir o que é verdade e o que não é verdade? É tendo o conhecimento da verdade. Conhecendo a verdade, já identificamos a mentira. Quando ela está se aproximando, nós já identificamos a mentira, desde que conheçamos a verdade, tá? Continuando, olha só. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos e nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nossa alma e espírito já estão redimidos, mas nós continuamos ainda sofrendo a consequência do pecado, porque o nosso corpo ainda será redimido. Aquilo que está expresso no capítulo 15, versículo 51 ou 58 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É lá que ele vai dizer: tragada foi a morte na vitória. É aquele momento, esse momento que nós seremos transformados. Agora teremos mais um corpo de glória, como eu disse, não mais sujeito ao tempo, já não mais envelhecerá, e nem mais sujeito ao espaço. Sabe por quê? O transporte será rápido, tá? Lembra que o corpo de Jesus, se nós olharmos para Mateus 24, ele vai mostrar um corpo glorioso, um corpo ressurreto, tá? É o corpo de Jesus, o corpo que ele ressuscitou, e ele estava diante dos discípulos, as portas estavam fechadas, e ele entra com as portas fechadas. Por quê? Porque aquele corpo não estava mais sujeito ao espaço, tá? No partir do pão com aqueles 2 discípulos, ele caminhou com eles, andou com eles no caminho de Emaús, mas no partir do pão, o corpo ali na mesa, ele desapareceu e já estava com os discípulos em Jerusalém, não estava mais sujeito ao tempo e ao espaço, tá? Quando os discípulos, os 2 correram voltando para Jerusalém, nós vimos o mestre, ele está vivo. Os outros disseram: ele já apareceu para nós, ele já esteve conosco, tá? Então, irmãos, é aqui que está a redenção do nosso corpo, um corpo não mais sujeito ao tempo e ao espaço, um corpo na dimensão de eternidade, tá? É assim, é isto que nós aguardamos, porque em esperança somos salvos. Aí ele confirma agora: nós aguardamos isso, já estamos nos guardando para isto. A epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
Paulo poderia ter parado aqui, mas o Espírito de Deus o inspirou a escrever mais, a falar mais. Alguém poderia questionar: que tudo é este que Paulo falou? Aí ele vem dizendo abaixo: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos, por que devemos nos preservar em santidade? Por que devemos buscar a santidade? Aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sim, nós olhamos para isso tudo e dizemos assim: fomos salvos? Sim, a graça do Senhor nos alcançou, fomos salvos. Estamos sendo salvos? Sim, porque estamos nos preservando através da palavra. Não é nossas forças, não são nossas forças, mas é a palavra que todos os dias está aqui, nos proporcionando santificação, e seremos salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, tá? E quem vai ser salvo realmente, irmão Daniel? É por isso que a epístola, o Evangelho de Marcos, e isso me mexe muito, o Evangelho de Marcos, e isso ficou impresso, não tem como dar erro, se você procurar agora, capítulo 13, versículo 13, e aquele que perseverar até o fim, será salvo, tá? É perseverança. Continuando, diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha só, então logo a expectativa do crente, expectativa é esperar, a expectativa do crente é algo que ele não pode ver. E aí nós vamos para o conceito de fé que o escritor aos Hebreus ele nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Há um versículo muito interessante. Que nós precisamos atentar, são os versículos posteriores do capítulo 11 de Hebreus. É muito interessante, tá, irmãos? Mas vamos dar continuidade. A nossa leitura bíblica diária, ela esteve fazendo todo esse preparo para que nós estivéssemos aqui hoje. Na segunda-feira, Romanos 8, 24 e 25, a esperança é uma expectativa ao que não se vê. Nós acabamos de falar, usando também esse versículo 24, tá? E o 25. Falamos também de Hebreus 11, versículo 1, tá bom? Na terça-feira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a esperança cristã é uma consequência do novo nascimento. Essa palavra consequência, às vezes ela pode soar num sentido pejorativo. Eu digo que encaixaria melhor. Ela é sinônima, claro, tá, irmãos? Mas encaixaria melhor. A esperança cristã é o resultado, é o efeito do novo nascimento, tá? Quem é que tem esperança, irmão Antoniel? Só quem nasceu de novo. Só quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, o próprio Cristo fala a Nicodemos: não pode ver, nem pode entrar no reino de Deus. Porque só entra no reino de Deus quem tem fé. E só quem tem fé é quem nasceu de novo. Mas não é a fé natural, não é esta fé de acreditar em tudo, não. É a fé em Deus. Muita gente fala de fé. Inclusive há muitas músicas seculares que falam de fé. Eles só têm um porém. Ainda dizem que não sabe fé em quê.
mas que tem fé. E não é somente ter fé, é a fé em Deus, tá? E esta também é chamada dentro da teologia de fé salvífica. É crer no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Esta é a fé. Que Ele nos substituiu, que foi uma morte vicária, ou seja, uma morte substituta. Na quarta-feira nós temos Gênesis 13, ou seja, Gênesis 3, versículo 15, e Apocalipse 12, versículo 9. Parece uma disparidade, parece, mas não tem disparidade. Gênesis 3,15 vai falar da promessa do Salvador. É a primeira citação que o próprio Deus fala ali para a mulher e para o homem, para Adão e Eva, que da mulher, da descendência da mulher, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. E o capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse está dando o resultado, tá? O resultado de quem? Daquele que esmagou a cabeça da serpente, lançando, tá, nas trevas exteriores, no lago de fogo, no inferno propriamente dito, Satanás, a antiga serpente, tá? A promessa e o cumprimento da promessa estão nas duas referências ali. Na quinta-feira, Romanos 8,18, o que nos aguarda é maior que as aflições atuais. Mas, irmão, o versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós passamos por muitas circunstâncias difíceis, situações complexas. Nós estamos vivendo, e os irmãos vão ver, nós vamos ver um slide aqui que ele mostra a realidade do que estamos vivenciando. Mas isso é razão para que possamos desistir? Não. Espere, aguarde, isso tudo passará, tá? Isso tudo passará. Observe que nas palavras do próprio Cristo, ele diz, olha, ele fala dessa forma: os céus e a terra passarão. Quando ele fala dos céus, ele está falando desta visão que nós temos aqui, este céu. Tá? A própria epístola de Pedro vai dizer que o céu, ele está falando digamos, do dissolvimento, inclusive dos elementos, se desfarão. Ele diz que o céu se enrolará. O que é isso? Está se desfazendo. E o próprio Cristo vai dizer: os céus e a terra, um dia isso passará. Só tem uma coisa que não passa: as palavras dele cumprir-se-ão. Essas palavras não passarão, tá? Paulo vai falar no capítulo 13, inclusive, de Coríntios, ele vai dizer que um dia tudo cessará, mas há 3 coisas que permanecerão, tá? E nós precisamos atentar para isso. Então, logo tudo isso um dia, nós até ouvimos um hino antigo que alguns irmãos gostam de cantar: um dia, tudo aqui irá findar. Ele diz assim: um dia, tá? Então, logo, esta é a nossa esperança relatada nesses fatos. Sexta-feira, Atos 27, 19 e Hebreus 6, 18, 19. A esperança cristã como âncora, ou seja, o que é uma âncora? Uma âncora, nós vamos estar analisando, mas algo que sustenta, algo que estabiliza, algo que faz permanecer no lugar. Paulo vai dizer para nós não nos movermos tão facilmente. Da onde? Da nossa fé. Não é para nos mover. Ele vai falar isso aos Tessalonicenses: irmãos, não se movam da vossa fé, tá? Quer por palavra, quer por epístola, como se fosse algo de nós. Não vão se encantar com coisas. Alguém vai dizer aí, alguém vai sair dizendo: olha, e já estão propagando, esse negócio de céu, inferno, isso não existe. Embora cuidar de viver numa boa aqui, porque esse negócio de céu, se o céu não existe, o inferno também não. Logo, as pessoas começam a desconstruir a nossa fé. É por isso que precisamos estar, como Paulo diz, com a armadura de Deus,
tá? Depois de ter feito tudo, fica firme. E ele vai falar sobre uma das coisas que nós precisamos ter, que é o capacete da salvação. Por quê, irmãos? Porque é justamente isso que vai nos proteger contra todos os ensinamentos errôneos, contra toda a heresia, tá? Contra filosofias, tá? Que vêm para querer destruir e desconstruir a nossa fé. E nós já vemos sobre isso. Nós vimos um movimento acontecendo, e isso não é de hoje, mas há um movimento acontecendo para desconstruir a palavra de Deus. Se ela desconstrói a palavra de Deus, ela começa também a desconstruir a nossa fé. Se desconstrói a nossa fé, já não há mais esperança. E é isso que nós precisamos estar atentos. Há muitos que estão tentando desconstruir, acabar com a nossa esperança, dizendo assim: olha, se vocês não viverem bem aqui, não vão viver bem em nenhum lugar, porque esse negócio de céu não existe, esse negócio de inferno não existe, nós temos que nos preservar por aqui mesmo. Então tem gente até desejando que as coisas mudem, evoluam, para que ele tenha uma vida melhor, aqui. Há crentes que já não têm mais esperança e estão se esforçando para quê? Para assumir determinadas posições, porque ele acredita que haverá mudanças quando a igreja assumir determinadas posições. Aonde? Nos setores da sociedade. Aí ele começa: temos que dominar as escolas, temos que dominar os hospitais, temos que dominar as câmaras, temos que dominar o Congresso, temos que dominar o governo. Há crentes pensando dessa forma, achando que podem mudar aquilo que já está escrito na palavra. Que precisamos fazer a nossa parte, precisamos. E o que é? Pregar o Evangelho. E o Evangelho transforma, é mudar vidas, para que essas vidas também tenham esperança. Tá? Continuando, no sábado nós temos aqui, primeira epístola de João, versículo 3, versículo 2 e 3, a esperança de sermos como Jesus é. Este é o fim. E a epístola aos Efésios, ela corrobora para isso. E o capítulo 4, ela vai nos mostrar justamente isso. Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: é por isso que ele colocou ministros. É por isso que ele deu ministros às igrejas. Para quê? Para que nós cheguemos àquele nível. Que nível? Ele vai dizer aqui, ó: ora, ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que ele quer com isso? Com esses 5 ministérios que ele deu à igreja. O que Jesus quer com isso? Observe que no contexto Paulo está falando de Jesus, tá? Ele morreu, tá? Ele ressuscitou, ele subiu ao céu e deu dons aos homens. Dons o quê? Dons ministeriais, que é o que nós vemos aqui, esses 5 dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para a obra do ministério, para a edificação. O que é edificação? Construção. Uma edificação é uma construção. Lembra que eu disse que tem muita gente querendo desconstruir? A palavra de Deus constrói. Tá? Olha aqui: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Como? E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Como é o varão perfeito? Aí ele vai dizer ali, ó, corroborando com o versículo: a medida completa, ou seja, a medida da estatura completa de Cristo. Por que ele quer isso? Por que ele quer nos fazer crescer nesse sentido? Porque ele quer nos fazer crescer espiritualmente e em fé, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, eu quero parar bem aqui, com astúcia, são professores, são filósofos, são teólogos, tá? É só gente de conhecimento, gente com altas formações, que usam de forma astuta. Por que eu falei teólogo, irmão? Porque se você pesquisar teólogos liberais, eles estão desconstruindo a palavra. Teólogos, estudaram muito. Mas aí onde é que esses estão? Teólogos, filósofos e grandes conhecedores. Onde eles estão? Eles estão incluídos lá no capítulo 1 de Romanos. Achando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, no contexto, esses todos serão entregues à ira. Eles serão abandonados. Os versículos posteriores do primeiro capítulo de Romanos vai dizer que eles serão abandonados. Deus os abandona o que, irmão Antônio? A paixões infames. E esses grandes conhecedores, aí você vai entender porque que há muitos pastores, inclusive de renome, apoiando o movimento homossexual. Porque eles dizem que é amor. Não é amor, é influência maligna. É isso que Paulo diz aos Romanos. Tá? É fissura num sexo ilícito. Tá? Eu preciso falar abertamente. Mas são aqueles de mente aberta. Ainda diz assim: você tem que abrir a sua mente para compreender que Deus é amor. Deus é amor, sim. Mas os versículos que ele diz que ele é amor, ele também é justiça. Ele não deixará impune. É por isso que ele entrega as paixões infames. Aí ele entra nesse mérito. Está implícito? Está? Para desonrarem o seu próprio corpo. É uma desonra ao seu próprio corpo. Logo, está tudo no contexto. Eu disse que a Bíblia, ela não pode ser lida separadamente. A Bíblia é um livro e ela precisa ser, falei para os irmãos aqui. Logo está ali a esperança de sermos como Ele é. Mas temos que perseverar na fé. Não podemos deixar. Continuando assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É assim que Ele quer que nós cresçamos. Que Ele seja a nossa cabeça. Que Ele domine, porque cientificamente, Paulo está falando aqui, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, e eles iriam descobrir tudo isso ainda cientificamente. O que é que governa tudo? Está governando a minha fala, os meus movimentos, tá? Os meus pensamentos, aqui, é isso. É por isso que Cristo é a cabeça. É Ele que governa todo o corpo. E quem é o corpo? A igreja. A nossa lição do trimestre passado era justamente isso: o corpo de Cristo. Então quem é a cabeça? É Cristo. O corpo é dele. Então Ele governa, Ele domina, é Ele que dá o crescimento, tá? Então, logo, descartando toda a possibilidade de filósofos, teólogos, professores, líderes, tá? É Cristo. Se alguém vir, e aí nós vamos dizer aqui, o pastor inclusive citou esse versículo no último culto, a primeira epístola, segunda epístola de Paulo, ou seja, a segunda epístola de João, se eu não me engano é o versículo 9, olha o que ela vai dizer, segunda epístola de João, versículo 10, se alguém vier, deixa eu ver se é isso mesmo, se alguém vem ter convosco, se alguém vem ter convosco, olha o que ele diz, e não traz esta doutrina, segunda epístola de João, versículo 10, eu estou lendo o texto,
se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Primeira coisa. E alguém pode dizer, um tempo desse, alguém diz, pastor Raimundo Lima é ignorante demais, ele não recebia ninguém aqui. Isso, o que é? Ele falava assim mesmo, o que é? Nós estamos falando, vai embora. Era desse jeito mesmo. Está de acordo? Está trazendo outra coisa, outro ensinamento aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Uma atitude. Segunda, nem tampouco os saudeis. Não é nem para cumprimentar. Porque, versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E se está trazendo uma doutrina, irmão, o que é doutrina? É ensinamento. Então, logo, é gente que se diz cristã. É gente que pode fazer parte de qualquer denominação. É gente que acha, tá, que por ter um rótulo está tudo resolvido. Nós precisamos atentar para isso. Isso é grosseria, irmão Antoniel? Não, é Bíblia. É Bíblia. Tá? Eu fui cercado por 3 grupos diferentes na escola. Estou na área de trabalho, estou na minha área de trabalho, e lá existia na época, tá? 3 grupos diferentes. Eu não vou citá-los aqui, tá? Eu vou citar, que era o assembleiano. O outro era desviado. E o outro era de uma outra denominação. Sabe o que aconteceu? O desviado dizia assim: vocês estão errados. Aí os outros diziam: não, tu que está errado. Eles estavam num debate, os 4 lá, os 4. Tá? E eu estou passando para beber água. Passei para o refeitório. Toniel, vem cá. Diz aí se esse aqui, o fulano está ou não está errado. Eu disse: tu és o quê? Não interessa o que eu sou. Eu digo: não, tu és o quê? Aí ele disse assim: hoje eu não estou na igreja, eu estou desviado. Eu digo: pois é, tu está acusando alguém dizendo que ele está errado, aquilo que ele crê, pelo menos ele está fazendo, e tu nem aquilo que diz que crê não está desviado, já está bem aí, está errado. Mas e aí? O outro grupo disse assim, mas e aí, professor, o que é que o senhor acha? Eu digo: 2, vocês não estudam Bíblia, vocês proíbem lá na igreja de vocês os irmãos estudarem Bíblia, só tem uma pessoa que pode ministrar, que é o teu líder, então já está errado também. E o outro disse assim: mas me ajuda. Eu disse: eu tenho uma Bíblia. Eu sempre tenho a Bíblia, está lá, uma Bíblia de estudo, está lá na minha mesa. Eu digo: eu tenho Bíblia ali. Vocês querem esquecer de tudo que vocês já acham que sabem? Eu vou trazer a Bíblia, eu não vou falar, eu vou deixar a Bíblia falar. Se vocês quiserem aprender, esqueçam tudo que acham que sabem, e nós vamos para a Bíblia, não sou eu, vai ser a Bíblia. Está tudo bem assim? Aí disse: tu quer ser o cara? Eu digo: não, a Bíblia, não sou eu. Então vocês não querem aprender? Tchau, estou indo para minha sala. Deixei os 4 falando sozinho lá, e uns rangendo o dente ainda, porque eu disse que ele estava desviado, e não podia nem condenar o outro porque ele estava desviado, nem aquilo que ele dizia que acreditava, não seguia. Então ele não pode falar para ninguém, né? Eu me recuso a falar com um desviado que diz que conhece tudo. Se ele conhece tudo, por que não segue? Ele é mentiroso, né? Eu me recuso. Alguém diz assim: por que tu não conversa com fulano de tal? Ele sabe tudo, vou conversar o quê? Agora, quando a pessoa chega: irmão, me ajude, aí é outra coisa. Agora, uma pessoa que quer somente debater o que ele acha que sabe, eu me recuso, eu não faço isso, tá? Então, olha só, o nosso texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Aqui não são 2 pessoas, tá? É só uma.
A conexão do E, ela aponta para isso. O nosso, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Quem é o grande Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Como, irmão Toniel? É Bíblia. Novamente, a epístola de João, a primeira epístola agora, o capítulo 5, tá? E os últimos versículos do capítulo 5, primeira epístola de João, olha o que ele vai dizer. Capítulo 5. E sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olha o que ele vai dizer. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele aponta quem é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz aqui, este é uma referência direta a Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o Cristo, tá? É o Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. É por isso que quando nós lermos, temos que estar atentão aqui, isso aqui está falando da mesma pessoa. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas uma pessoa, tá? Continuando, nossa verdade prática diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores, tá? A palavra que é dissabores, as coisas ruins que acontecem conosco, tá? Ser crente não significa estar isento de problemas. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. É uma caminhada de fé. Por quê? Porque nós não vemos o que esperamos. Por isso é fé. Mostrar o alvo que espera da esperança cristã, o alvo da esperança cristã, o que é? Claro que é o céu, tá? Explicitar a doutrina da esperança cristã, ou seja, nós vamos explicar o que é isso, e enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente, ou seja, é aquilo que nos estabelece, aquilo que nos firma, aquilo que nos deixa fixo num ponto. O qual é o ponto? É Cristo. O que nos vai deixar firmes na fé é a esperança, tá? É a nossa esperança. E a nossa esperança é o quê? A sua vinda, como diz o hino 300. A palavra-chave está lá na página 84 da nossa revista, é esperança, e nós vamos estar discorrendo sobre isso. Nós temos aqui 3 tópicos, nós vamos saltar, tá? Só para ganhar tempo, e já passamos aqui para a nossa sucinta introdução, que já fizemos aqui, na realidade, uma introdução bem extensa. Estudaremos nessa lição o ensino da esperança cristã, desde quando o crente nasce de novo, tá? É por isso que o novo nascimento é justamente o efeito, isso é o efeito do novo nascimento, a esperança é isso. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. E olha quem está aqui, a palavra. É a palavra. É por isso que o crente precisa estar na palavra. É por isso que o crente precisa atentar para a palavra, tá? Nós precisamos ver isso. Como acontece isso, irmão Toniel? Através do Espírito Santo em nossa vida. A palavra não adianta, nós fazemos orientações aqui, nós orientamos os ouvidos, mas é Ele que fala ao coração, tá? Podemos usar aqui a melhor maneira possível para falar para os irmãos, mas nunca iremos convencer, porque é Ele quem? É o Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele. Podemos inclusive ler o texto,
mas é Ele que causa o efeito da transformação. Tá? Quando o próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, nós precisamos atentar para a palavra, para buscarmos esse efeito da santificação. Tá? Para onde aponta a esperança do cristão? Nós vamos ver para onde aponta. A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê. No caso, não podemos ver, é algo futuro, está apontando para o futuro. Lembra o que eu falei aqui? Que nós, como o próprio texto diz que nós teremos um corpo como o de Cristo, nós o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. Quando não mais estaremos sujeitos ao tempo e ao espaço. Do ponto de vista bíblico, esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Não é somente uma expectativa, é uma grande expectativa. Tá, irmãos? É por isso que nós não devemos medir isso pelo sofrimento aqui. Não devemos comparar. Paulo diz: não tem como comparar, não dá para comparar. Tá? Então, olha só, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo, a esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Nós temos esperança nisso. Tá? Ele começa para os irmãos, falando aos irmãos tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem no Senhor. Tá? O que é ignorância? É a falta de conhecimento. Aqueles irmãos em Tessalônica estavam tristes, pensando que Cristo já havia vindo. E agora? E os que morreram? O que serão deles? O que será desses que morreram? E Paulo vai corrigir esse pensamento equivocado. Irmãos, não sejam ignorantes. Tá? Eu quero que vocês sejam conhecedores. Tá? Ele começa a falar: esperança do cumprimento da promessa. Tá? Atos 26, 6 e 7. Cumprir a promessa. Que promessa? As promessas que Ele nos fez. Nós temos esperança. E se Ele cumpriu, Ele é fiel. Tá? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tá? Continuando, esperança da justiça. Gálatas 5. Nós temos também a esperança do Evangelho. Colossenses 1, 5. Esperança do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 5, 8. Essa é só a esperança do cristão. Ainda, esperança da vocação. Paulo diz para nós permanecermos na esperança da vocação que fomos chamados. Tá? Embora a palavra vocação e chamado sejam sinônimas, tá, irmãos? Continuando, esperança da vida eterna. Tá? Vida eterna com Deus. Tá? Esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor. É o nosso texto áureo, tá? E do Senhor Jesus Cristo. É o nosso texto áureo aqui, Tito 2, 13. Nós temos ainda aqui Deus, o autor da nossa esperança. Ele que é o autor. É Ele que causa isso. Se nós atentarmos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que após o pecado, o homem, ele fica cabisbaixo. Aparentemente, nós não sabemos. Imagine aqui, irmãos. Imaginem isso. Olha só o que vai acontecer. Como eu disse, não está no tempo cronológico. Capítulo 4. Vejam, eu não sei, não dá para medir quanto tempo. Capítulo 4 de Gênesis.
Os últimos versículos vão dizer assim, ó: e tornou Adão. Isso é depois do homicídio. Tá? Acontece o pecado, Adão conhece a sua mulher, ela gera um filho, depois gera outro filho, tá? Acontece o homicídio e nós não sabemos o quanto, não dá para medir. A Bíblia não está dizendo. Diz assim, ó: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete, e a Sete mesmo também nasceu. Observe aqui, ó. Depois da morte de Abel, só quer falar, pastor? Pode pegar o microfone, tá? Olha só, depois da morte de Abel, depois do pecado, eles são expulsos do Éden, tá? O senhor vai sair? Pastor, precisa sair, tá bom, pastor. Depois do pecado, ele é expulso do Éden. Fora do Éden acontece o nascimento de duas pessoas, e cada um no seu tempo, tá? Há todo um processo. Há o primeiro homicídio, e desse homicídio há um silêncio. Mas olha só, e Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós não vemos aqui quanto tempo depois do Éden Adão continuou adorando. Nós não vemos. Nós vemos aqui os dois filhos prestando culto, porque com certeza viram seu pai, não sabemos quanto tempo. Os dois filhos prestando culto, a Caim e Abel. Acontece o homicídio, e nós não vemos falar mais de culto. Só depois do nascimento de Sete e o nascimento de Enos é que começou, olha o que diz, se começou a invocar o nome do Senhor. Há um silêncio de que, aqui ó, o homem ficou triste, a esperança de estar novamente com o seu Criador. Tá? Observem isso. O que vai gerar essa esperança novamente? Somente o novo nascimento. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Deus, o autor da nossa esperança. Nossa esperança é consequência do novo nascimento em Cristo. 1 Pedro vai falar sobre isso. Deus é o autor da nossa esperança. Romanos 5,13. Tá, irmãos? Então, logo após o pecado, o homem, mesmo ouvindo do próprio Deus, que nasceria um para esmagar a cabeça da serpente, mesmo assim, ele continua ainda no seu caminhar, sem esperança. A esperança será gerada desde lá do capítulo 13, versículo 15 do Gênesis, é gerada por Deus. É Ele que vai gerar isso no ser humano através do novo nascimento. Tá, irmãos? Nós vamos passar agora para o nosso. Por meio dessa viva esperança, estamos prontos a suportar perseverantemente todos os dissabores da nossa jornada ao céu. Tá? Sintetizando o nosso primeiro tópico, a esperança cristã, que tem Deus como o seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Ou seja, porvir aqui significa futuro, ainda virá. Ela aponta para isso. Então aponta para um futuro não muito distante, podemos dizer isso, porque observando o texto da nossa leitura bíblica em classe, que diz que a terra geme, a criação geme, e nós mesmos gememos, porque as dores de parto e as contrações estão aumentando. A contração aumenta e diminui o tempo, tá, irmãos? Os irmãos que fazem parte da área da saúde entendem muito bem isso aqui.
as contrações aumentam, tá? A dilatação aumenta e só há uma coisa a acontecer, é a mulher dar à luz. Só isso, tá? Mulheres que podem dar à luz depois de 10 minutos, 15 minutos, 18, 20, 40 minutos, tá? Mas elas irão dar à luz. A questão é que a partir daquele momento, a partir das contrações intensificar, a certeza é, ela dará à luz. Pronto, é isso, tá? Expectativa escatológica da esperança, a perspectiva, tá? A perspectiva escatológica da esperança cristã. Escatologia, só dizendo logo para os irmãos, escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é aquilo que fala do futuro, o que vai acontecer, tá? A Bíblia focaliza o futuro. O livro de Gênesis nos revela que o pecado provocou desarmonia na criação. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. No próprio Éden, Deus faz a promessa com o descendente da mulher, tá? E nós discorremos sobre isso naquele primeiro momento, para que os irmãos entendessem agora o contexto. É disso que estamos falando desde o início. A Bíblia focaliza o futuro ainda. Essa promessa se revela hoje por meio de Cristo, como o fio condutor das Sagradas Escrituras. Então, se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que desde o Gênesis 15, 3,15, ele é apontado, ele é mencionado, ele é pregado. Ali, né, eu não queria usar esse termo não, mas é a primeira vez que o Evangelho é pregado. E quem pregou pela primeira vez o Evangelho? O próprio Deus pregou o Evangelho para o homem, tá? De uma forma implícita, ele está falando sobre o Salvador. Está ali, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Ele está falando, está projetando já aqui o Salvador. A esperança como no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras, o que virá. Olha a imagem, e aonde? Você quer conhecer como será o porvir? Olha para a Bíblia. Como será o céu? Olha para a Bíblia. O que terá no céu? Olha para a Bíblia, tá? Nós podemos fazer uma conexão justamente, novamente, de Efésios 4, tá? Com Apocalipse 22. Dá para fazer uma conexão? Paulo vai dizer que para nos mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça. E como estaremos no céu? E alguém vai dizer assim, ontem, eu não quis entrar no mérito, nós vimos conversando ontem no carro, retornando da colônia após um casamento, e alguém disse assim, irmãos, eu não gosto daquele hino que repete. Tem irmãos que não gostam de determinados hinos que repete muito, né? É glória, 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 glória. Tem hino que repete uma frase, a gente pergunta assim, qual é o título desse hino? Aí não tem como não dizer, né? Que é a palavra que está ali, repetindo quase 5 minutos, só de uma única palavra. E alguém disse assim, eu não gosto de hinos que repetem muito. E quase eu entro no mérito, mas eu não quis estragar a conversa, dizendo assim, e no céu? 24 anciãos não cessam de dizer santo, 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 santo. Isso é uma adoração que não cessa. Irmãos, é glorificando todo o tempo. E no céu será isso? Por que será assim no céu? Porque teremos motivos para glorificar. E quer dizer que aqui não tem. Temos motivos de muito para glorificar. O salmista encerra o livro de Salmos. O livro de Salmos é encerrado dessa forma.
tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. É para louvar. Viu? É um convite. Olhe para a natureza e adore a Deus, porque isso é fruto das mãos de Deus. Tá? Olhe para o solo, tem pedras, seres inanimados, mas o que foi isso? Obras das mãos de Deus. Tá? Olhe inclusive para um prédio, esse prédio, mas isso foi obra de Deus? Foi. Como assim foi obra de Deus? Não foi o homem que construiu? Sim, mas ele deu a capacidade e a inteligência para o homem fazer essas coisas. Então, o começo e o fim é Deus. Tá, irmãos? São motivos para nós glorificarmos a Deus. Os cristãos não convivem com medo do futuro, mas se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Ah, irmão, para onde esse mundo vai? Crentes que fazem essa pergunta não leem Bíblia. Não leem Bíblia. Eu tenho postado algumas coisas aos meus colegas professores, aí sabe o que eles dizem? Algumas coisas que eles dizem que eles veem que passa dos limites da razão humana. Sabe o que eles dizem? Professor, é o fim do mundo. Presta atenção numa coisa para mim, crente. Se aqui é o fim do mundo, tá? Se essas coisas apontam para o fim do mundo, isto deve nos causar mais esperança ainda. Por quê, irmão Toniel? Porque nós não vamos estar aqui quando isso tudo se acabar. Tá? Estaremos aonde? Na glória com Cristo. Então, isso precisa causar, na realidade, não medo, mas esperança. Uma expectativa boa. É por isso que o hino diz: nossa esperança é sua vinda. Tá? Continuando, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A palavra de Deus diz que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Deus age em favor do seu povo. Tá? Por que a doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Tá? Embora o irmão tenha colocado aqui, ele não quis entrar no mérito. Eu sei que a lição é que de um modo geral, tá? Mas aqui, esta volta é um sinônimo do arrebatamento da igreja. Tá? Mas ele está falando de um modo geral, que a sua vinda vai resolver a situação que estamos vivendo. Tá? Quando ele vier, e no 300, isso aqui é Mateus 24, tá? Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus. Tá? A quarta estrofe, Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Para bem aqui, ele vem nessa segunda vinda em glória, ele estabelecerá, presta atenção, por que ele vem restaurar? Porque nessa sua vinda em glória, não é no arrebatamento, ele virá restaurar sim, o quê? O planeta Terra, instalando o quê? O seu governo milenial, governo de Cristo aqui na Terra, durante 1000 anos, mas ele já vem com a igreja, tá? Aí, olha, a parte que eu falei agora há pouco, Jesus vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve
vem. É por isso que eu falei com as irmãs da ornamentação, eu falei com elas, tá? Esse estandarte aqui, ele não é um adereço da ornamentação. Ele faz parte do nosso templo. Porque em qualquer programação, ele precisa estar aqui. Porque isso aqui, irmão, retrata a nossa esperança. Tá? Um livro antigo, eu não lembro se o livro é do pastor Claudionor de Andrade ou se é do pastor Elianai Cabral, eu não sei. Mas esses dois pegam pesado nesse sentido aqui. Um tempo, já você pode olhar, você pode pesquisar e entrar na internet aí pesquisando cultos em determinadas igrejas, hein? Mas faça uma filtragem nas Assembleias de Deus. Antigamente, era somente casa de oração da Assembleia de Deus. Era assim que era dito. Observando com certeza a palavra de Jesus quando ele faz a purificação do templo. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Eu tive o prazer e o privilégio de andar na estrada de ferro, e em quase todas as paradas da estrada de ferro, do Porto Grande para cá, havia uma casinha. Era uma casinha simples, com a placa, um letreiro na frente: Casa de Oração das Assembleias de Deus. Era assim que eram os nossos templos, tá? E com certeza no púlpito estava lá. É isso que eu quero chamar a atenção. Naquele tempo estava lá: Jesus vem breve, tal como está hoje aqui, tá? Depois colocaram só apenas Jesus vem. Em alguns púlpitos você vai ver apenas Jesus. Em alguns nem mais isso, tá? Começaram assim: Jesus vem breve. Depois colocaram só Jesus vem. Depois só Jesus. E agora tiraram inclusive o nome de Jesus. Não há mais. Mas que nós possamos estar fixos, firmados nessa esperança. Jesus vem breve. Tá? Por quê, irmãos? As dores de parto, elas apontam para isso. Tá? O tempo, as coisas, as dores, a contração está se intensificando e o tempo está diminuindo. Paulo diz que a nossa esperança é essa. O que é que ele vai dizer? Pedro, na realidade, Pedro vai dizer que a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Tá? Essa deve ser a nossa esperança. Olha só, por que nós temos essa esperança? Porque nós cremos tanto na ressurreição daqueles que morreram em Cristo, quanto na transformação daqueles que estiverem vivos no ato ou no dia do arrebatamento, tá? A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. É por isso que, quando Davi peca, e quando ele reconhece o seu pecado, depois ele vai confessar o pecado. Observe os fatos: ele reconhece e confessa, e ele pede algumas coisas para Deus na sua oração. Isso aqui é Salmo 51, tá? Ele vai pedir, e tem duas coisas que ele pede que não me sai da cabeça. Ele diz assim, ó: não retira de mim o teu Santo Espírito. Tá? É um pedido. Depois ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. O que é isso? Esperança. Torna a dar-me. Por quê? Porque em pecado ele havia perdido a esperança. E por isso que ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Tá? Estes dois são dentre outros pedidos que Davi faz a Deus, mas esses dois, ele me chama muita atenção. Um deles era muito falado pelo pastor Raimundo Lima, que era esse último:
torna a dar-me a alegria da salvação. Tá? Então, observem só. No nosso próximo tópico, a esperança cristã como âncora da alma. E aí nós vamos saber por que uma âncora. Nossa esperança como âncora. A âncora é uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. Que nós possamos estacionar aonde? Na fé. Que nós possamos parar, estacionar na esperança. Tá? Que possamos estar presos, fixos à nossa esperança. Que não nos movamos como os infiéis, que não têm esperança. Tá? Nós precisamos atentar justamente para isso. Continuando, nós vemos ali a imagem de uma âncora. E é isso que fala a epístola aos Hebreus, ela vai abordar justamente isso, que a nossa fé é uma âncora para que não venhamos perder a esperança. Olha só, o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Como é que não vamos nos desprender da nossa esperança, desde que ela seja uma âncora para nós? Como é que vamos nos estabelecer na fé, desde que a nossa fé seja uma âncora para nós, e ela vai nos causar esperança? Estaremos firmes na esperança, tá? Sabendo que nós estamos aguardando, sabendo quem estamos aguardando, sabendo quem fez a promessa, que Ele é fiel para cumprir. Essa deve ser a nossa expectativa, essa deve ser a nossa busca sempre. E como é que vamos conseguir isso? É através da palavra, é com a palavra. Como é que vamos nos fortalecer na caminhada cristã? O que é o alimento para a nossa alma, irmãos? É a palavra. É por isso que ela é comparada a pão, mas não só a pão, ela é comparada também a água, tá? Mas não somente a água, ela é comparada a uma espada, é para guerrearmos, tá? Contra o quê? Contra os erros, é uma guerra contra o erro. Como é que eu vou combater o erro? Com a verdade, tá? É com o certo. Eu vou combater o erro com o certo. Como é que eu combato a mentira? Com a verdade. Nós precisamos ter consciência disso. O crente ele não pode se afastar do círculo, tá? Esse círculo aqui. Alguém pode dizer que não precisa se congregar para permanecer forte, mas preste atenção. Isso aqui é o nosso cenáculo. Se a palavra é alimento, o que viemos fazer aqui? Nos alimentar. E o que é um cenáculo, irmão Antoniel? Tem muita gente que acha que pensa que um cenáculo é um lugar de reunião. Não. O cenáculo é um refeitório. Isso que é um cenáculo. É um lugar de alimentação. É por isso que o salmista, no Salmo 23, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, Ele não tem me deixado faltar nada. A primeira coisa que Ele faz, Ele me guia a pastos verdejantes. Para que uma ovelha vai a pastos verdejantes? Para descansar? Para ficar olhando para o tempo? Não, é para se alimentar. Tá? Só que depois da alimentação, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Tá? E Ele, através dessa boa alimentação e dessas águas tranquilas produzidas pelo Espírito Santo, tá? Vejam a conexão do Salmo 23 com o Gênesis 1. Dá para fazer conexão, irmão Antônio? Dá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que é isso?
tranquilidade. Sabe o que é isso também? Harmonia. Em meio ao caos, mas estava ali a harmonia de quem? O Espírito Santo trazendo harmonia, tranquilidade, paz. O Salmo 23 conectado com o Gênesis 1. Tá? Guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Ele vai falar de paz, de sossego, de harmonia, de tranquilidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o caos, tá? Lá do Gênesis 1, não temeria mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, está aqui, ó, vara e cajado, é isso aqui, me consolam. Tá? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Continuando, ela representa tudo o que sustenta a estabilidade da alma do crente em tempos de incertezas. Ela quem? A nossa fé. E nós vamos alimentar de quem? Da palavra. O que é beber? Alguém já cantou, e eu estava prestando atenção, inclusive, no hino que os adolescentes cantaram aqui, que eles queriam beber dessa fonte. Eu já ouvi em outro momento. O que é beber dessa fonte? É justamente estar enriquecido da palavra. Tá? Imagine um momento, você está andando num sol escaldante, uma temperatura escaldante, o seu corpo começa a liberar o suor, sabe o que é isso? O teu corpo está superaquecido e aquilo é uma defesa do corpo, ele começa a molhar de suor, é por isso que a gente sua, tá? É por isso que a gente sua, para quê? É como se fosse o sistema de arrefecimento, ou seja, é para refrescar, é por isso o suor, tá? É para arrefecer o corpo, porque está quente, e é uma reação do corpo para esfriar. Mesmo assim não é suficiente, tá? Você começa a se sentir fraco, começa a se sentir pesado, alguns começam a sentir até tonteira, mas chega num local e bebe água, parece que as forças voltaram, revigora. Olha aqui, no deserto dessa vida, nós precisamos estar bebendo desta água, tá? Precisamos estar sempre bebendo desta água. E o que é isso, irmão Antoniel? É estar ligado à palavra, é estar recebendo fortalecimento da palavra. Você se alimenta e ao mesmo tempo bebe da água da palavra de Deus. Para quê? Para que você continue a caminhada cristã, porque sem ela não é possível. É por isso a necessidade de estarmos no coletivo aqui. Como eu disse, alguns que dizem que não precisa se congregar. Mas, irmãos, a congregação, claro que é o povo reunido, mas Deus fez um ponto, Ele cria um ponto para que eles se reunissem. Que ponto era esse? Quando eles estavam no deserto, o ponto era o tabernáculo. É por isso que o tabernáculo era chamado também de a tenda do encontro, a tenda da congregação, o lugar que o povo se reunia. Para quê? Para ouvir Deus falar com eles. E essa é uma necessidade até hoje. Ah, irmão, mas para que construir templo? Para que construir? Irmãos, para que ele construiu um templo? Um ponto de encontro. Um ponto para que o povo tivesse um local para se reunir, para ouvir da palavra no coletivo. Tá? E se tem gente que pensa que não é mandamento, mas é um mandamento. Hebreus 10, 25. Não deixem a congregação como é costume de alguns. Antes admoestem uns aos outros, quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Tá? É um mandamento. Isto não é apenas um conselho bom, isso é um mandamento. Hebreus 10, 25 é um mandamento. Tá, irmãos? Continuando.
Porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza da alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Como eu disse, é diferente. Tá? Tem gente que diz assim: não, eu tenho esperança que isso vai mudar. Vai mudar. Eu não consegui colocar uma pessoa que realmente governe. Tem muita gente que está com essa esperança. Irmãos, os governos terrenos, eles serão desfeitos. Para onde nós vamos agora? Daniel tem a interpretação do sonho do rei. Quem era o rei? Mas na linguagem, naquele período, era o imperador, era Nabucodonosor. E ele diz que ele sonha com uma estátua. Tá? Observe que apenas a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre de bronze, de bronze, tá? Partes da perna de ferro e os pés misturados com ferro e barro. O Nabucodonosor foi mais longe, ele construiu, mandou fazer a estátua toda de ouro. Não era toda de ouro, tá? Havia partes. Só que tem algo que mais impressionante do que a estátua, uma pedra que foi arrancada de um lugar alto, que é a montanha, lugar alto, sem auxílio de mão, que vem aos pés da estátua e desfaz. O que é a estátua? São os governos humanos. E o que é a pedra? É o governo de Cristo, que desfará todos os governos e estabelecerá o seu reino. O governo de Cristo, tá, estabelecerá, mas ele desfará todos os governos humanos, todos os impérios, ele desfará e estabelecerá o seu reino. Não há expectativa, isso não é pessimismo, isso é Bíblia. Não há expectativa de melhorias com o governo humano. Só há uma expectativa: o governo de Cristo. Somente Ele. Por melhor que seja o ser humano, tá? A parte principal dele, por melhor que ele seja, mas a parte principal dele ainda como disse Jeremias, é corrupto. Enganoso é o coração e o mais corrupto de todos. Quem o conhecerá? Não adianta. Pode haver boas intenções. As boas intenções é um provérbio popular, tá? E de boas intenções o inferno está cheio. Isso é um provérbio popular porque não tem nada no inferno propriamente dito, tá? Mas a questão não adianta boas intenções, tá? Nós não podemos ter expectativa no governo. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Há religiões que expressam a sua esperança em uma histórica, tá? Cíclica. O que é isso? Como no hinduísmo, que tem a esperança do ciclo, essa histórica cíclica, nascimento, morte e reencarnação. Isso não é bíblico. Isso é no hinduísmo. E em outras religiões, inclusive. Outros têm a esperança em astrologia. Tá? O que é astrologia, irmãos? Está totalmente distinto da astronomia. A astronomia é uma ciência, a astrologia é uma crença que não tem nada a ver. Como é que nós combatemos a astrologia? Tem, infelizmente, cristãos, crentes, viu? Crente que não sai de casa sem olhar o horóscopo. O que é o horóscopo? É aquilo que dizem que os astros dizem tudo a seu respeito. Tem gente que liga muito para esse negócio de signo. Qual é o teu signo? Porque isso, aquilo, tu és assim, tu és aquilo, outro. Isso é mentira. Isso é astrologia, isso é mentira. Tá? Olha aqui. Tem um salmo que fala, combate isso frontalmente. É um salmo 121. Olha o que ele diz aqui, ó. Presta atenção que os astros não tem nada a ver. Os astros foram feitos lá no Gênesis, um para governar o dia e outro para governar a noite. E ele nem diz
e também fez as estrelas. Ele diz assim, ó, o astro para governar o dia está aí, ó, luz e calor, e o astro para governar a noite, luz e um tanto de calor. Ele influencia nas marés? Claro que sim, mas não influencia na minha e na tua vida. Sabe por quê? Salmo 121 diz assim, ó, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó, e não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, a tua sombra, a tua direita. Olha aí, ó, não tem influência de astros. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Tá? Vou parar por aqui. Os astros não têm influência. Aqui é astrologia, tá? E aí vem a quiromancia. Isso aqui é invocação de mortos. Há uma passagem no livro de Lucas que fala que os mortos não têm parte. Eclesiastes vai falar também, não podem influenciar mais em nada. E há pessoas que vão consultar os mortos, tá? Dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Sabe quem foi atrás de uma quiromancia? De uma quiromante? Sabe quem foi atrás? Saul. E ele foi enganado, porque não era Samuel. Tá? Não era Samuel que aparece para ele, é um espírito disfarçado, Samuel, tá? E enganou Saul. Continuando, como eu disse, na política muitos se fundamentam sua esperança em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Há cristãos iludidos com isso na política. Nós vamos transformar, vamos mudar tudo. Não muda nada. Como eu disse, Jeremias diz que o coração é o mais corrupto de todos. Tá? Olha só o que nós temos na imagem aqui, ó. Tá? Governo, mais regalias, o povo, mais impostos. E nós temos aqui, isso é uma realidade, isso é agora. Houve uma expectativa, mas isso é agora. Você não tem como negar isso, irmão. Está aqui, ó. Corte na educação, na saúde, Bolsa Família, aumento de preço dos alimentos. A expectativa de muitos no governo, ela é ilusória, é apenas uma ilusão. Tá? Toda esperança fora de Cristo é vazia e sem sentido. Toda esperança fora de Cristo é vazia e sem sentido. Eu posso dizer, lamentavelmente, um dos nossos líderes, está gravado isso aí, você pode pesquisar. Não estou falando aqui fora do que não aconteceu. Um dos nossos líderes desce esse púlpito aqui dizendo, vocês têm que votar no fulano de tal, porque se vocês não votarem no fulano de tal, no próximo domingo o pastor vai disciplinar vocês. Isso aconteceu aqui, eleições passadas. Isso é triste. Essa pessoa deveria rever os seus conceitos. Lamentavelmente, é um dos nossos líderes. Tá? Eu vou usar as palavras do pastor Raimundo Lima. Casacudo, ó, 5 estrelas no ombro assim. Vocês já me entenderam o que é. Isso é uma coisa... eu ia dizer uma outra palavra, mas eu vou dizer. É uma coisa lamentável mesmo. Quando nós esperamos de um líder subir no púlpito no domingo para pregar a palavra, ele abrir a boca e exigir que os irmãos votem em alguém. Isso não pode acontecer nos nossos púlpitos. Não podem. Inclusive esse líder tem a esperança dele vazia, porque ele acredita no governo. Como eu disse, somente o governo de Cristo trará mudanças. Tá? Eu voltei, né? Aqui. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora
e com propósito, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isso é esperança, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo, e ele está falando de um modo geral, sabendo que esta segunda vinda, conforme nossa declaração de fé, a Bíblia Sagrada, tá? E as explicações que nós temos na declaração de fé, apontam para duas fases, mas aqui estamos falando de um modo geral, tá, irmãos? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Antes de eu finalizar, eu lembrei disso aqui, então é porque é para eu falar. Eu sempre peço a Deus o seguinte: quando eu estiver ministrando, para Ele não me fazer lembrar daquilo que não vai contribuir. E às vezes eu quero dizer, às vezes dá para dizer, às vezes quer dizer coisa de nós mesmos, tá? Infelizmente, às vezes acontece isso, mas eu lembrei disso aqui. Há um grupo aqui em Serra do Navio, tá, irmãos? Que pressionaram determinado pastor e dizer assim: olha, pare de dar oportunidade para o Otoniel para ele não falar mais isso. Não falar o quê? Não falar aquilo que eu acabei de falar. Esperança no governo, esperança nos líderes, naqueles que fazem as leis, ou deveriam fazer, tá? É isso mesmo, esperança na casa de leis. Tem muita gente que tem esperança na casa. Nós vamos colocar o máximo de candidatos cristãos para a gente mudar o quadro. Isso é uma vergonha. Há um grupo que diz assim: ó, pastor, não deixe mais o Otoniel falar isso, porque isso quebra com a gente. Ou o senhor tira ele do púlpito, ou a gente sai da igreja. Foi um grupo de pessoas, e vai ficar gravado, tomara que esteja gravado, a internet estava para cair. Um grupo de pessoas se reuniu e pressionou o pastor: tira ele do púlpito, ou nós saímos da igreja. Ele disse: quando eu cheguei aqui, o Otoniel já estava, e eu não vou fazer isso. Graças a Deus eles permanecem na igreja, tá? Graças a Deus eles permanecem na igreja. Então, irmãos, não devemos colocar nossa esperança a não ser em Cristo, tá? Continuando, só sintetizando aqui: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Aí eu pergunto para as nossas lideranças municipais: qual deles disse assim: vamos deixar a igreja aberta? Não, queriam fechar. E eu estive presente em pelo menos 2 reuniões e disse: não vamos fechar. Mas a nossa liderança queria fechar, liderança política. Sabe por quê? Mentes vazias da palavra de Deus, mentes que não têm esperança. Estou falando pela palavra. Bora fechar que é melhor, senão vai morrer todo mundo. Era essa. Eu dei uma sugestão: bora fechar. Mas a prefeitura assume todas as contas da igreja. Tudo bem? Não, deixa aberto. Tá? Eu sei que isso foi uma reunião e alguns líderes de algumas outras igrejas ficaram com raiva, porque eu disse que não fecharia. Eu disse, nós tivemos uma reunião aqui, e eu disse: eu não estou falando só por mim, não estou falando só pela Assembleia de Deus, estou falando por todas as igrejas. Não fechem as igrejas. Tivemos a reunião na secretaria era a secretaria do ponto ali forte, não vou dizer nem onde é. Se não fechem as igrejas, lamentavelmente todos, para fechar, é isso mesmo, vamos balançando a cabeça como se fosse ganhar alguma coisa com isso. Fracos, covardes,
e mentirosos dizem que creem, mas logo que vem a circunstância ruim, eles fogem. Mas eu disse, tem uma condição: assumam as contas da igreja, e aí nós vamos fechar as portas. Deixa a igreja aberta. Eu chamo aqui a coordenação, agradeço a atenção dos irmãos e sintetizo a nossa conclusão dizendo assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Estavam firmados nos decretos, mas nunca tiveram em Cristo. Triste nossa liderança. Assim, seguiremos nossa jornada sem temor, sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que sua vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. 3. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel e ele vai cumprir, tá? Agradecer aqui aos irmãos que proporcionaram para nós. Hoje eu só fiz uns concertozinhos de ortografia, tá, irmãos? Quero agradecer aos irmãos da EBD Panorama, na pessoa do pastor Éder Tomé, e também a equipe ali da EBD Digital. Os irmãos que estão no nosso grupo estiveram estudando durante toda a semana a nossa leitura bíblica em classe, com comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Ali, que é proporcionado pela EBD Digital. Somos gratos ao Senhor. E a nossa última lição, tá? Está aqui: a cidade celestial, que possamos manter a nossa esperança, tá? Para chegarmos à cidade